À primeira vista, um tanque parece ser um dos lugares mais seguros no campo de batalha. Blindagem de aço espessa, canhão potente e proteção contra balas, estilhaços e fragmentos. Em comparação aos soldados de infantaria na lama sob fogo de artilharia, o tripulante de tanque parece quase confortável. Mas quando os motores se desligam e os canhões se calam, a ilusão desaparece rapidamente. Porque uma das coisas mais perigosas que a tripulação de um tanque podia fazer era tentar dormir um pouco. Na Segunda Guerra Mundial, regulamentos recomendavam que a tripulação de tanques ficasse no veículo por no máximo 10 horas diárias. O tempo livre deveria ser usado fora, descansando, comendo e dormindo, mas em combate isso era raro, pois os tanques estavam sempre em movimento. As tripulações ficavam por perto, caso houvesse ataques repentinos, contra-ataques ou ordens para avançar. Quando o descanso vinha, era aproveitado onde o tanque parava. Dormir dentro do tanque era praticamente impensável, não havia espaço para se deitar e nenhum conforto para mencionar. As tripulações dormiam no chão ao lado dos veículos, às vezes usando uma lona no casco como abrigo improvisado. Outros deitavam-se na terra, botas calçadas e capacetes sob a cabeça. O fogo de artilharia nunca cessava. Até no descanso, projéteis podiam cair a qualquer momento. Algumas tripulações cavavam trincheiras na frente do tanque e depois deixavam o veículo em cima para se proteger. A barriga blindada do tanque servia como escudo contra estilhaços, enquanto os homens dormiam embaixo. Era uma solução improvisada e perigosa. Em solo macio, o tanque podia afundar e os homens embaixo tinham pouca chance de escapar. Esmagados, presos ou sufocados pela própria máquina que os protegeria, muitos tripulantes de tanque evitavam dormir sob seus veículos. Eles achavam melhor arriscar com os projéteis inimigos do que morrer debaixo do próprio tanque. Essa era a realidade do descanso para um tripulante de tanque. E isso era só o começo. Os tanques foram projetados para proteção e poder de fogo, não conforto. O espaço interno era muito limitado. Os tripulantes ficavam apertados, ombro a ombro, cercados por paredes de aço, suporte de munição, equipamento de rádio e a enorme culatra do canhão principal. Não havia espaço para ficar em pé ou se alongar, e às vezes nem para se virar totalmente. Cada movimento precisava ser treinado e preciso. Um cotovelo fora do lugar ou um passo em falso podia travar os controles ou ferir um colega. O ar no tanque era viciado e pesado. Os gases de escape eram liberados, mas ainda ficavam vestígios no compartimento de combate. O cheiro de óleo, combustível, propelente queimado e suor se misturava, formando uma névoa permanente. Tomar banho era raro, roupas limpas ainda mais raras. Depois de alguns dias ou semanas no campo, o próprio tanque parecia absorver o odor de sua tripulação, e ainda havia o calor. Os motores dos tanques produziam muito calor, principalmente no verão ou em compartimentos fechados, com temperaturas internas que podiam passar de 100 graus Fahrenheit. Isso equivale a cerca de 38 graus Celsius ou até mais durante o combate. Disparar o canhão principal aumentava ainda mais o calor. O mesmo acontecia com longos períodos com as escotilhas fechadas. A desidratação era constante. Exaustão pelo calor e insolação eram ameaças reais, mesmo sem ação inimiga, e não havia banheiros. Os tripulantes usavam qualquer recipiente disponível ou seguravam o máximo que podiam. A higiene era no máximo primitiva. O tanque era uma arma. Viver dentro dele era um castigo. Ironicamente, um dos maiores perigos para um tripulante de tanque não era o inimigo, mas o próprio tanque. O interior de um tanque era de aço puro, sem acolchoamento, sem isolamento. Enquanto o veículo seguia por terrenos acidentados, a tripulação era jogada contra paredes, chão e suporte do canhão. Cabeças batiam no aço. Membros batiam nos equipamentos e concussões eram frequentes. Por isso, a maioria dos exércitos dava capacetes especiais aos tripulantes de tanque. Diferente dos capacetes de infantaria, esses eram acolchoados e flexíveis, feitos para proteger contra impactos, não contra estilhaços. Ainda assim, ferimentos eram inevitáveis. Paradas bruscas, curvas fechadas ou obstáculos podiam fazer tripulantes se chocarem com o metal sem aviso. Cada movimento em um tanque era arriscado, mesmo sem tiros. Apesar do tamanho e potência, tanques eram surpreendentemente cegos. A visão se restringia a fendas e periscópios que poeira, lama e detritos das esteiras frequentemente cobriam, piorando a visibilidade. Nas colunas de tanques, os da retaguarda muitas vezes eram cegos pela poeira. Para compensar, comandantes abriam escotilhas e se inclinavam para fora para enxergar melhor. Os motoristas seguiam instruções gritadas ou sinais manuais. Em situações fora de combate, isso era comum. Em combate, era mortal. Cabeças expostas eram alvos fáceis para atiradores de elite, metralhadoras e estilhaços. Mesmo assim, muitos comandantes arriscavam, pois observar o campo de batalha muitas vezes compensava o perigo.
Quando sob fogo inimigo, as equipes se fechavam completamente, selando todas as escotilhas. Uma vez fechadas, a visibilidade caía drasticamente. Motoristas frequentemente avançavam quase cegos, guiados pela voz do comandante no intercomunicador. Um único erro podia mandar o tanque para uma vala, um campo minado ou diretamente para o fogo inimigo. Se o calor e o confinamento não fossem suficientes, ainda havia o barulho. Os tanques eram ensurdecedores. O motor sozinho produzia um rugido constante. Dentro do casco de aço sem isolamento, o som ecoava e se amplificava. Conversas normais eram impossíveis. As equipes usavam intercomunicadores, sinais manuais, toques ou chutes para se comunicar. Em combate, o barulho era insuportável. O disparo do canhão principal gerava som acima de 150 decibéis, causando dor imediata e danos auditivos permanentes. As metralhadoras eram melhores, disparando rajadas longas e contínuas. Explosões de artilharia próximas sacudiam o casco e atingiam a tripulação com ondas de choque. Alguns capacetes de tanque incluíam proteção para os ouvidos, mas era limitada. Com o tempo, a perda auditiva se tornava quase inevitável. Muitos veteranos saíram da guerra parcialmente surdos, uma lembrança da vida dentro do aço blindado. Contra tiros de armas leves, os tanques eram quase invencíveis. Balas de fuzil e rajadas de metralhadora ricocheteavam na blindagem, mas armas pesadas eram outra história. Tanques inimigos, artilharia, aeronaves e armas antitanque específicas podiam penetrar a blindagem a curta distância. Armas como canhões antitanque, foguetes e cargas ocas tornavam os tanques alvos prioritários. Ao serem atingidos, tudo acontecia de imediato. Fragmentos da blindagem, conhecidos como estilhaços, podiam se soltar dentro do casco, transformando o interior em uma tempestade de metal afiado como navalha. A munição podia incendiar, o combustível podia pegar fogo. Se o dano fosse grave, o instinto da tripulação era sair rapidamente. As rotas de fuga dependiam do projeto do tanque, com alguns tendo várias escotilhas e outros, uma ou duas. O treinamento priorizava a velocidade. As tripulações treinavam evacuação várias vezes, conscientes de que segundos podiam ser decisivos entre vida e morte. Mesmo assim, muitos não conseguiam escapar. Escotilhas emperravam, incêndios se espalhavam rápido e tanques capotavam ou queimavam internamente. Um tanque, antes considerado invencível, podia virar um caixão de metal em segundos. Para quem observava, as tripulações pareciam sortudas, pois andavam em vez de marchar. Eles lutavam protegidos por blindagem, não em campo aberto, mas isso tinha um custo. Eles dormiam no chão, respiravam gases, suportavam calor sufocante, barulho ensurdecedor e cansaço constante. Dentro do tanque, cada momento era perigoso, cada momento desconfortável. E quando a blindagem falhava, muitas vezes não havia escapatória. O tanque foi uma das armas mais poderosas da Segunda Guerra Mundial. Mas, para os homens dentro dele, a sobrevivência nunca era garantida. Tanques são difíceis de destruir, esse é todo o argumento de venda. 40 toneladas de aço em movimento, protegidas por blindagem capaz de insultar balas de fuzil, impulsionadas por motores feitos para funcionar mesmo após a falha de peças essenciais. Infelizmente, se você constrói algo difícil de destruir, alguém vai imediatamente se dedicar a descobrir como destruí-lo mesmo assim, de preferência de forma barata e rápida, e de preferência em grande quantidade. Quando isso acontece, as tripulações dos tanques não ficam esperando um memorando anunciando o próximo pacote oficial de melhorias. Eles improvisam e soldam. Eles parafusam, empilham e derramam. Porque às vezes sobreviver não tem tanto a ver com engenharia elegante, e sim com qualquer coisa que pareça capaz de segurar uma explosão, se você prender rápido o suficiente. Ao pensar em combates de tanques na Segunda Guerra Mundial, a maioria imagina a Europa. Campos abertos e linhas de visão longas com clarões de disparos à distância, duelos de blindados acontecendo em distâncias que quase parecem civilizadas. Raramente imaginavam selvas, mas no Teatro do Pacífico, os tanques americanos lutavam em terrenos onde a visibilidade era medida em jardas, não em milhas. E a infantaria japonesa, muitas vezes sem canhões antitanque pesados, se adaptou da forma mais direta possível. Se você não pode destruir o tanque de longe, simplesmente vá até ele e destrua de perto. Cargas de demolição, feixes de granadas, explosivos magnéticos. Soldados avançam rapidamente, sobem no casco, forçam as escotilhas e tentam explodir o compartimento da tripulação com explosivos potentes. De dentro do tanque era muito desagradável. Você não vê tudo, nem cobre todos os ângulos. Quando alguém está no seu teto com uma bomba, a espessura da blindagem se torna quase irrelevante. As equipes americanas responderam com uma solução que não exigia pesquisa, nem programa de testes e absolutamente nenhuma sutileza. Eles transformaram seus tanques em porcos-espinhos. Pregos de construção de quase 9 centímetros, literalmente de loja de ferragens, foram soldados com a ponta para cima ao redor das escotilhas
periscópios, ventiladores e qualquer superfície que parecesse escalável. A lógica aqui era surpreendentemente direta. Quer subir nesse tanque? Você vai sangrar primeiro. Funcionou. Mesmo atacantes motivados hesitam quando cada apoio para as mãos é uma agulha de aço pronta para perfurar a palma. Porém, a modificação trouxe efeitos colaterais. Esses espinhos não ligavam para o uniforme usado. As equipes precisavam entrar e sair com cuidado, o que não é ideal numa profissão onde a rapidez é preferida. Também havia a chance de uma granada ficar presa em vez de deslizar, mas havia um lado positivo também. Esses espinhos criavam um espaçamento, e cargas ocas preferiam fortemente estar pressionadas diretamente contra a blindagem. Fazendo-as explodir alguns centímetros longe, o dia ruim delas fica um pouco melhor para você. O tanque parecia ridículo, mas também ficou muito mais difícil de escalar, e isso valeu a pena. Outra dor de cabeça persistente no Teatro do Pacífico era a mina antitanque magnética, tipo 99. Chata, em formato de disco, cheia de TNT, cercada por ímãs. Equipada com espoleta de retardo curto, podia ser lançada ou pressionada contra um tanque com um bastão de bambu. Após grudar, restavam apenas segundos para fugir. Ela não conseguia perfurar a blindagem frontal grossa de um M4 Sherman, mas não precisava. Exploda a suspensão, quebre os elos das esteiras, trave o sistema de rodagem e você transformará um tanque formidável em alvo fácil. A primeira contramedida usava tinta. Fuzileiros misturavam areia na tinta molhada para deixar a superfície áspera, dificultando a aderência dos ímãs. Isso funcionava às vezes, ou seja, em combate não era suficiente. Assim, as tripulações dos tanques começaram a usar madeira. Tábuas eram aparafusadas e soldadas nas laterais do casco e sobre os mecanismos vulneráveis. Minas magnéticas batiam na madeira e simplesmente caíam, sem aderência, sem detonação. Problema reduzido. Como bônus, a madeira criava um espaçamento, e cargas ocas dependem de uma geometria muito precisa para formar um jato penetrante. Quando você altera essa geometria, mesmo que levemente, o desempenho cai drasticamente. O tanque agora parecia um barracão móvel, mas funcionava. Com o tempo, porém, só a madeira não era suficiente. As tropas japonesas começaram a forçar explosivos nas frestas. Como ainda havia canhões antitanque, as tripulações recorreram à solução universal do soldado. Concreto foi despejado nos esponsons, placas de glacis e caixas de transmissão. As lacunas foram preenchidas e as superfícies engrossadas. Os tanques ganharam protuberâncias cinzentas e irregulares, parecendo mais projetos de construção descontrolados do que veículos blindados. Contra armas mais leves ajudava, contra a física nem tanto. Concreto é pesado, extremamente pesado. Os motores reclamavam. As transmissões e suspensões reclamavam, mas ninguém dava ouvidos. Porque quando a alternativa é ser explodido, a simpatia mecânica tende a ficar bem no fim da lista de prioridades. Os soviéticos também experimentaram o concreto, mas em uma escala muito maior. Blocos maciços eram presos aos T-34. Caixas de aço ocos preenchidas com areia e resina foram testadas. A proteção melhorou, a mobilidade evaporou. Configurações extras somaram mais de 13 toneladas, blocos isolados pesavam mais que um carro pequeno, tornando reparos em campo quase impossíveis. A ideia desapareceu silenciosamente. Acontece que a melhor maneira de arruinar um tanque médio é fazê-lo pesar tanto quanto um tanque pesado. Nem toda blindagem improvisada era sólida. Engenheiros alemães introduziram saias laterais de malha de arame conhecidas como Thomasschützen. Elas pareciam frágeis, baratas e como se alguém tivesse saqueado um ferro velho. Foram criadas para combater fuzis antitanques soviéticos, desestabilizando projéteis e fazendo-os girar antes de atingirem a blindagem. Leves, substituíveis e eficazes, faziam exatamente o que era esperado. Depois, sistemas de malha parecidos atrapalharam cargas ocas. Os soviéticos criaram versões próprias. Ambos os lados chamavam isso de blindagem de estrado de cama, pois com imaginação era exatamente assim que pareciam. Às vezes, inovar na guerra é dar tarefas importantes à sucata. Sabe o que também serve como blindagem de tanque? Adicionar ainda mais blindagem ao tanque. Um veículo podia ter sido destruído, mas isso não significava que ele estava fora de combate ou que não podia ser bem aproveitado de alguma forma. Placas de metal de veículos danificados podiam ser soldadas nas áreas vulneráveis de um veículo ativo, acrescentando uma camada de aço entre a tripulação e projéteis antitanque de alta velocidade. Claro, isso aumentava o peso do tanque, mas a redução de velocidade era considerada um preço justo. A ideia funcionou tão bem que os militares a oficializaram. E o tanque de assalto M4A3E2 Jumbo saiu da linha de montagem já com placas de blindagem mais grossas desde o início.
Apenas algumas centenas foram produzidas, mas isso mostra o quanto o improviso dos soldados pode mudar políticas oficiais. A blindagem improvisada nunca parou. Elos de esteira pendurados nas torres, placas extras de aço soldadas onde possível, sacos de areia empilhados onde a gravidade deixava, troncos amarrados para tração, mas que também ajudavam contra estilhaços. Durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, os veículos americanos saíam com a chamada blindagem caipira, feita de sucata de aço e qualquer outra coisa que pudesse parar balas e estilhaços. Hoje, blindagem em gaiola e de ripas envolve os veículos modernos para derrotar foguetes, mísseis e os sempre presentes drones de permanência. Zombadas online como gaiolas de consolo, elas continuam uma tradição que já tem pelo menos 100 anos. Adicione espaço, adicione massa, adicione problemas para o inimigo. Blindagem improvisada não é mágica. Às vezes salva vidas, às vezes ajuda pouco, e às vezes quebra a suspensão e faz sua equipe te odiar, mas sempre significa uma coisa. Alguém viu um problema e se recusou a aceitá-lo. Pegaram uma solda e transformaram seus tanques em ouriços. Eles parafusaram madeira em veículos blindados e despejaram concreto em motores que já imploravam por misericórdia. Porque na guerra, perfeição é opcional. Sobrevivência não é.